Ai, graças a Deus. Começou mais um Pod Bless, gente. Paz do Senhor a todos. Já tava morrendo de saudade de vocês. Vontade de gravar de novo. E agora temos uma surpresa que estamos com ele. Estamos com ele agora, contratado até o final da temporada. Oficialmente. Ele, Lenivson Liveneve. O que eu faço com o Bruno? Desculpa, eu falei pra ele que o nome dele é difícil, que eu ia, né? Pessoal, paz do Senhor, mas é isso aí, estamos muito felizes. Estou muito feliz agora fazendo parte da equipe do Pod Bless. E hoje, sem enrolação, nós estamos com um convidado que eu tenho certeza que vai... Essa conversa que nós teremos aqui nesses próximos minutos vai abençoar muito sua vida. E ó, ele é resenha, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar, então não perde. Fica aí, chama a família toda pra assistir, porque vai ser uma benção, né, Bruno? Isso mesmo. Pra quem tava reclamando do áudio, né, dos passados, agora estamos top. Vocês podem ver aqui que tá diferente, né? E agora aproveita que a gente tem um áudio bom, fala seu sobrenome pausadamente. Ah, então nunca se retratar comigo. Eu quero. Então tá bom. Villeneuve, isso. Lenivson. E isso aí. É francês? Meu sonho, pastor. Ter passaporte, pelo menos, né? Ribeirinho mesmo, da Amazônia. Porto Velho. Tinha o que fazer, vamos colocar... Comedor de farinha e açaí. Não, brincadeira. Ele... Atrás dessa árvore genealógica aí, eu acho que tem. O problema é meu pai. É que meu pai, assim, eu desconfio que ele faltava escola dominical e assistia a Fórmula 1 que passava de manhãzinha cedo. E tinha um corredor chamado Jacques Villeneuve. E aí ele gostava e pegou. Ou se não, ele pegou as letras, misturou ali. O que deu embaixo foi. Caiu e disse, isso aqui. Mais ou menos isso. O meu primeiro nome, Lenivson, disse que foi isso, né? Uma mistura do meu pai e da minha mãe. Não combinou. Enilson e Silene, nada a ver, né? Mas vai lá. Enilson? É. O meu é sem o E, só o Nilson. Tá. Ele agora não tem mais, né? Vocês já sabem que estão aqui. Nem que tá no trecho aqui embaixo do YouTube, né? Mas ele que tem na sua rede social, no Instagram, escrito: pela graça de Deus, sou o que sou. Sua graça para comigo não foi inútil. Ele, pastor Adriano Mendes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, alegria poder participar com vocês aqui no Pod Player, é isso mesmo? Pod Bless. Pod Bless. Pod Bless. Aqui na caneca tá Pod Player, não? Nós passamos por umas Houve mudança, uma censura prévia. Upgrade. Isso. Assim. Tem... Uma censura prévia. Sabe assim. o STF? Muito bom estar com vocês aqui. Decreto monocrático. Voltar essa querida igreja, esse povo querido. Agora mesmo nós estávamos falando da primeira vez que eu pisei no solo ariquemense. Isso mesmo. Temos interesse nessa história, pastor. Rapaz, foi bom. E é sempre bom poder voltar aqui. Eu tenho um princípio comigo. Eu vou onde sou convidado e volto onde sou bem recebido. Ai, que bacana. Essa aí dá pra anotar, hein? Não Eu aprendi isso com Jesus, né? Jesus ele ensinava: quando vocês chegarem no lugar que receberem vocês mal, vocês vão bater a poeira do pé, pegar a paz de volta e vazar na braquiara. Tô brincando, isso é coisa de Goiânia. Mas o que Jesus falou foi basicamente isso aí. Se você não é um masoquista espiritual e gosta de sofrer, você deve voltar nos lugares onde você é bem recebido. O que ele falou foi basicamente isso, né? Pastor, nós temos aqui como costume de iniciar o programa perguntando para o convidado ou convidada como conheceu a Cristo. Como foi o impacto, a história desde lá do início. Ixi, essa história é longa, né? Tudo começou em Era verão de 88. À noite, 1992. Eu estava indo para eu acho que aqui deve ter cultura da vaquejada. Aqui tem a cavalgada, né? É vaquejada. É um pouco diferente. E a cultura da vaquejada ela é muito forte. Não que eu fosse competidor de vaquejada, porque tem os competidores, né, os chamados atletas de vaquejada. Eu não era. Então, por que você ia pra vaquejada? Porque tinha baile, forró, festa e tal. Ex-pé de valsa, então. Isso, eu era um pé de valsa de primeira, modéstia parte, profissional mesmo. Exclusividade. Eu não era nunca gostei de bebida, essas coisas, nada mas gostava de curtir uma festa. E eu estava indo para um baile de vaquejada e passei na porta da igreja. Só que tem um detalhe nessa história toda aí, de eu parar na igreja, né? Olha, vocês já imaginaram mais ou menos aí. Eu desafio os nossos seguidores
enquanto você está vendo nesse exato momento, digite aqui nos comentários o que você acha que foi esse detalhezinho que chamou a atenção do pastor Adriano Mendes. Só saber se tinha coque ou não. É. Na verdade, Deus usa suas iscas, né? Tem gente que diz isso. Deus tem sua multiforme forma, né? Multiforme forma de trabalhar. Ele faz do jeito que ele quer, né? Ele é soberano. E, a bem da verdade, tinha sim. Eu comecei a me engraçar de uma menina. Esse negócio não vai chegar lá em Brasília, não. A minha mulher não vai ver isso. A gente manda, dá um jeitinho. Espero, se estiver chegando, é que a gente tá bem. Sei uma menina lá na cidade, rapaz. Tudo começou quando eu fui numa sapataria lá comprar um sapato e tal. E vi uma menina diferente e tal. Bleia, né? Crente. Eu falei, opa, eu fui ali e tal. Eu era meio desabonitadozinho, mas eu sempre fui bom de conversa. Eu sempre fui bom de assunto. Cuiabá, o povo fala bom de balanga beiço. Ah, é? É. Aí eu era bom de conversa e tal. Aí isso ficou meio que ali, eu fui correspondido, digamos assim, né? E, não, você vai ter que ir na igreja, você vai ter que ir nos cultos e tal. Eu fui passando um dia, mas assim, nesse dia que eu passei, eu parei na frente da Assembleia de Deus, tinha um pregador pregando, o pastor Eudes, e uma dupla de cantoras, que lá essa questão de dupla de cantores, embora lá não tenha a cultura sertaneja, mas tinha essa cultura de duplas, a Dalmira e Dalvanira. Depois até eu descobri que elas eram da minha parentela. E parei para ouvir aquele pregador pregando e aquilo me chamou muita atenção, achei muito bonito, eu fui impactado por aquilo. Estávamos eu e um outro amigo meu por nome de Adriano, que inclusive foi ele que me chamou para ir no culto, né? E fui impactado por ver aquele pregador pregando. Quando eu me dei por mim, eu me lembro que eu olhava no relógio e dizia, daqui a pouco começa o baile de vaquejada e tal. Só que Deus naquele dia, a graça dele tinha apontado para mim, naquele dia marcou um encontro comigo. Quando eu me dei por mim, eu já estava lá na frente do púlpito, com os joelhos dobrados, e Dalvanira, uma das cantoras da dupla, com a mão na minha cabeça, eu nunca esqueço disso. Ela dizia nas palavras dela, eu nunca vi esse rapaz mais bonito do que esse. Brincadeira. Nunca vi esse rapaz, mas Deus me fala comigo que está trazendo ele e preparando ele, levando ele para as culturas, para pregar. Eu não entendi nada daquilo que ela estava falando, até porque, embora eu venha de um berço cristão, evangélico, meu avô era diácono, mas assim, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu estava longe de ser um Samuel criado ali, estava muito longe mas aquela palavra marcou, ficou gravada. Então começou mais ou menos aí. Eu confesso que foi muito difícil, porque eu era muito festeiro, muito de baile e tal, mas aí eu fui rompendo aos poucos. Teve um outro episódio depois que eu namorava com uma menina em Natal, e essa menina veio para encontrar comigo e eu acabei dando meio com a fracassada. Deixei minha Bíblia na casa da irmã dela e fui para um baile num clube que tinha lá. E aconteceu um negócio que para mim, por isso que eu falo muito sobre a graça na minha vida. Aconteceu um negócio ali que aquilo ali foi o divisor de águas para o meu chamado. Eu me lembro que eu estava num baile daquele e assim, eu vou ter que revelar algumas coisas aqui, né? Não tem como eu não revelar. Pastor, fica à vontade. Fazer o quê? Fica à vontade. Essa é que a gente mais gosta. Estou percebendo que vocês gostam mesmo disso. Nesse interregno aí, tinha uma menina na cidade que, nas minhas peripécias, acabou engravidando de mim. Isso causou um mal-estar muito grande. Eu não queria mais aquela coisa toda. E eu encontrei-me com ela nesse baile com a outra. Entendeu? Mas eu já não tinha mais nada com ela lá. E naquele dia eu entendo que o diabo preparou um arapuca, como a gente costuma dizer, para mim. Porque a irmã daquela que estava grávida veio me afrontar. Eu gostava de andar com as botas e tal. E na época eu sempre gostei dessa coisa de arte marcial, de luta e tal. Eu era professor de capoeira na época. E a irmã dela veio me afrontar e falou para mim, nós vamos quebrar essa menina aí e tal. Eu falei, vai dar problema aqui hoje. Eu não era de beber nesse dia, comprei uma cerveja, pensando no gargalho da cerveja. Veja como o diabo cria toda uma ambientação para destruir uma vida que Deus, com certeza, tem um plano, né? Hoje eu vejo tudo isso como um emaranhado de Satanás para que eu não ficasse na igreja. Eu nunca esqueço disso. O forte disso tudo é que eu voltei a dançar, mas ali, disposto a qualquer coisa naquela festa, né? Disposto a qualquer problema, a qualquer confusão. Eu estava no meio daquela festa lá dançando quando uma pessoa bateu no meu ombro. Eu pensei até que era alguém da família que veio caçar confusão comigo. Quando eu me vi, era um camarada lá da cidade.
ele é conhecido popularmente lá como garrote. Ele não é aquela pessoa, digamos assim, a mais agradável. Não, ele não é. Ele é aquele cara de poucos amigos, digamos assim. Mas eu nunca tive nenhum problema com ele. Eu sempre fui um cara que me relacionei muito bem com, digamos assim, com gregos e troianos, né? Sempre foi muito bom essa questão. A minha comunicação sempre foi muito boa, sem nenhum problema. Quando ele bateu no meu, porque eu virei, eu vi que era ele. Ele de braços cruzados no meio da festa, a banda tocando. Ele olhou para mim e disse: você sabe, né? Eu falei: de quê, moço? Ele disse: você sabe que o seu lugar não é mais aqui. Deus chamou você para algo muito grande. Você não é mais desse lugar. Saia daqui, rapaz. Ele usou essas palavras. Eu ignorei aquilo, desdenhei até. Eu falei: rapaz, como é que você vem me atrapalhar aqui na hora que eu estou dançando aqui e tal? Ele falou: vou falar mais uma vez. E assim, a gente sabe o que é autoridade que vem de Deus, né? Mas como assim? Sim, Deus tem seus instrumentos, ele usa quem ele quer. E ele mais uma vez apontou para mim e falou: seu lugar não é mais esse. Eu desdenhei dele e voltei a dançar. Mas quem disse que eu consegui mais dançar, amigo? Quem disse que eu ouvia mais o som da banda? Eu só escutava aquela voz falando dentro de mim: seu lugar não é mais aqui. Eu parei a dança no meio, olhei para a menina lá, que por sinal era quando eu morava com ela, muito bonita. Qualquer menina seria muito bonita para mim, né? Digamos assim, muito bonita. E eu abri mão ali, eu parei e falei: ó, parou aqui, terminou aquela. Você tá maluco? Eu venho de Natal para. Eu falei: ó, lamento muito, mas aqui terminou tudo. Eu tô voltando para casa e vou para igreja. Parei na casa da irmã dela, 1 da manhã, bati na porta, peguei minha Bíblia de volta e sumiu. Nunca mais, graças até hoje. Graças a Deus. Que experiência, hein, pastor? O senhor tinha quantos anos nessa época? 18 anos. 18 anos. Novo. 18 anos. Então foi daí para frente. Não muito assim esse novo. Não que o senhor não seja, aparece, né? Bruno? Concorda, Bruno? Concorda. Que tinha sido semana passada. O senhor tinha 18 anos, então daí pra frente o senhor ficou firme. Aí daí pra frente, foi embora. Eu comecei, como eu falei no início aqui, né? Eu comecei aquela luta, né? Pra romper os desafios e não recuar mais e vencer todos os obstáculos. Aí, com 3 meses de crente, eu me lembro que ia ter o culto da mocidade e os líderes de jovens eram 2, que era o Carlos e Fabiano. Fabiano foi até um que eu me inspirei nele como pregador. Fabiano falou com o Carlos: você vai pregar no culto de mocidade? Eu falei: mas aquilo que eu tinha visto o Fabiano pregar uma vez sobre Sansão, eu achei bonito. Eu falei: eu quero ser um pregador também. Eu falei: como é que faz? Ele falou: lê um texto da Bíblia e pede a Deus uma palavra e você vai pregar. Agora, eu me lembro, nunca esqueço, né? Eu preguei em João 3:3. Na verdade vos digo que quem não nascer de novo de forma alguma herdará o reino dos céus. Agora, a indumentária, bota, eu vim com as botas, calça jeans preta, uma camisa vermelha. Tá rindo, amado? Não, imaginando, eu fechei os olhos. Você está intercedendo, né? Uma camisa de seda javanesa, vermelha com rosas pretas, e uma gravata de crochê preto. Rapaz, que isso, hein? Gravata de crochê? Teve uma época que teve muita gravata de crochê. Vocês não alcançaram, isso era moda. Sabe que moda vai e volta, né? Em nome de Jesus, que essa há uns 6 anos atrás me deram uma gravata dessa de crochê, vermelhinha, inteira na ponta, meio azul, assim. Duas coisas que eu oro para que não volte: gravata de crochê e suspensório. Suspensório, e tem gente que nem foi ainda, tá lá ainda. Pelo amor de Deus. Presbítero Nadab, querendo você aqui. Então eu cheguei no culto de jovens com uma bota marrom, calça jeans preta, gravata de crochê e uma camisa vermelha de seda javanesa com rosas pretas. Que atentado à moda, hein, pastor? Meu amigo era acho que o símbolo da cafonice. Jesus, estava estampado. Eu era muito magro na época e eu tenho um fenômeno comigo, que se eu emagreço demais, o pescoço afina, as orelhas ficam diabando e a testa se destaca. Ainda mais agora, né, com a perda capilar. A orelha é um assunto complexo aqui nessa mesa. Eu vou me abster, Aí cheguei no culto naquele dia para pregar. Pastor Luiz Soares, que já dorme no Senhor, me deu a oportunidade de pregar no culto de jovens. E eu me lembro que, quando eu me lembrava que o corpo tremia, que eu segurava, aí tremia as mãos, tremia, enfim, foi um tremor. Mas eu preguei naquela noite, eu abri minha boca e falei, comecei a falar e houve
como é que eu posso falar para vocês? Algo aconteceu no culto ali que chamou a atenção e todo mundo disse, rapaz, vai ser pregador, porque o sonho do pastor era que eu fosse baterista. Não sei porquê. Misericórdia, pastor. Queria que eu fosse baterista. Não sei se é porque eu era magro demais, me parecia com uma baqueta. E aí alguém, nossa, ele vai ser pregador, ele vai pregar. Aí a partir dali, eu comecei o processo de me dedicar à leitura. Aí vem outras coisas interessantes que... Nessa época, pastor, você fazia o que, assim, na sua vida? Nada. Estudava? Nada. Trabalhava? Nada? Trabalhava, né? Eu ajudava um tio meu que tinha ele reformava estofados. E como eu não tinha nada para fazer, tinha que ir lá ajudar o meu tio lá para ganhar os trocados lá. E já tinha abandonado a escola, enfim... Estava tentando ali, mas por pura irresponsabilidade mesmo, entendeu? E aí foi quando eu comecei a ganhar o prazer pela leitura. A Bíblia começou a me encantar, comecei a me apaixonar pela Bíblia. Eu me lembro que eu ficava de 11 da noite às 7 da manhã lendo a Bíblia. Embora os recursos naquela época, eles estavam muito longe de serem parecidos com hoje. Hoje você tem material aí de aprendizado teológico, onde você quiser na internet. Hoje é um universo infindo, né? Na época nós tínhamos uma Bíblia, nem concordância ela tinha, então nós tínhamos que ler mesmo. Eu ficava de 11 da noite a 6, 7 da manhã lendo a Bíblia à luz de lamparina. Pode? Tá. Bem lembrado. O pastor André pediu para me relembrar aqui. Eu me lembro que eu comecei a tentar memorizar. Eu perguntei ao Fabiano como é que eu faço para memorizar, porque eu vi um pregador citando muito texto da Bíblia, e eu falei, eu quero aprender como é que memoriza. E ele me deu umas dicas, você pega os versículos, anota eles, encadeia o tema que você quer, prega na parede do seu quarto, coloca os versículos no bolso, você vai no meio da rua, tira, vai lendo aquilo ali e vai memorizando. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas de memorização, assim, eu mesmo comecei a criar depois eu vi até em outras técnicas hoje usadas, coisas que eu fazia lá atrás. Aí eu escutei uma pessoa falando que para não ter sono, para não dar sono, uma das formas era colocar os pés numa bacia com água gelada. Eu comprei uma bacia, deixava a água congelar, faltando 1 ou 2 horas para eu começar a ler, eu tirava do congelador, botava os pés na bacia com água gelada e ficava ali a noite inteira. Era uma forma de eu não dormir. Lendo a Bíblia à luz de lamparina. Eu ficava debaixo do mosquiteiro, porque lá, não sei como é que você chama aqui, pernilongo ou mosquito? Pernilongo, muriçoca. Lá a gente não chama, não. Aqui você chama, né? Tá. Lá a gente não chama, não. Eles vêm porque quer. Então tinha muito pernilongo. Eu chamo de 10ª praga do Egito mesmo. Eu ficava debaixo de um mosquiteiro lá, lendo a Bíblia de 11 da noite às 7 da manhã, com os pés numa bacia com água gelada para não dormir. Essa dica aí vai para você, viu? Não, anota. Morfeu. Anota. Que pega a Bíblia, lê o primeiro versículo e já dorme. Tem gente, pastor, que depois dessa dica acha que vai ficar na beira do fogão, viu? Para acordar, para ficar acordado. As pessoas, elas olham e enxergam muito, né, pastor? O que acontece no púlpito, e isso é uma coisa que a gente sempre conversa, sempre fala sobre isso. E o púlpito é uma fagulha daquilo que acontece antes dele, né? A vida devocional, de leitura, o conteúdo que você reúne. Fazer uma mensagem não é um processo fácil, é um processo demorado, exige muitas referências bibliográficas, muita leitura, muita dedicação. Então, o que acontece no púlpito ali é um reflexo do que já aconteceu antes. Quando Calvino falava sobre preparar uma mensagem, ele usava um termo no latim, orare et labutare, oração e trabalho. Então, não tem como você não preparar uma mensagem orando e trabalhando, se preparando. Tem a parte do devocional, né? Você com Deus, a parte da oração, da consagração, e a parte da dedicação, da leitura. Então, quem quer ser pregador que não ama a leitura, isso aqui você vai entender, eu vou falar isso aqui como uma força de expressão, de incentivo. Você tem que procurar outra coisa para você fazer. Exatamente. Se você não ama a leitura, você não tem prazer na leitura, mas eu não consigo ler. Leitura é uma disciplina. Você tem que aprender a disciplinar-se naquilo ali, esmerar-se naquilo ali, dedicar-se naquilo ali, aplicar-se naquilo ali. A partir do momento que você vai ganhando prazer. O que começava, eu costumo dizer, por exemplo, quando eu ministro aula de homilética, eu costumo dizer, se você não tem o hábito de ler, comece com 30 minutos. O que é 30 minutos de leitura? Daqui a pouco, 30 minutos não vai ser mais o suficiente para você. Daqui a pouco, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu tive um tempo da minha vida
eu costumava ler 8 horas por dia. De vez em quando, eu ainda faço isso. Eu tenho um hábito da leitura e do estudo todos os dias, religiosamente. Essa palavra até cabe aqui, né? Independente das viagens, né, Sim, pastor? não. É uma rotina pesada, né? Eu preciso, eu amo, eu gosto de fazer isso. Um dia que eu não leio nada, para mim, aquele dia é perdido. Eu tenho que parar em algum momento ali, tirar. Se eu sei que vou ter alguma coisa para fazer, eu já me disciplino, separo aquele espaço ali, vou ler. Eu gosto muito de ler, aprendi muito a ler no iPad, mas eu gosto de ler no físico também. Então, eu tenho que ter isso aí para que eu não considere o dia perdido para mim. Então, se você quer ser um bom pregador, seja um bom leitor. Sim. Aprenda a ler. Crie o hábito da leitura, que aí ninguém vai segurar você. O pastor André sempre fala que mais do que inspiração é preciso ter transpiração. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Que é o esforço. Né? Voltando ao que falou, orar e labutar, oração e labuta, ou seja, trabalho. Falar em leitura... Isso aí, pastor. Foi o pastor que falou, tá, gente? Não foi eu. Falando em leitura, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, no nosso Instagram, entra lá. Nós vamos estar sorteando a igreja. Nós vamos estar sorteando a Bíblia dos 55 anos da Assembleia de Deus. Entra lá, participa, vale a pena. A Bíblia é perfeita. A gente já começou a fazer a pré-venda e tudo mais. Todo mundo já está comprando. E aí você vai ganhar uma Bíblia dessa. Participa lá. E essa Bíblia ela é um diferencial, porque ela é uma Bíblia que conta a história da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus aqui em Ariquemes. É uma Bíblia com identidade. Exatamente. Você vai ver uma Bíblia personalizada na capa, vão ter muitas páginas no seu início dedicadas à história da nossa igreja. Então eu tenho certeza que você que pastores que por aqui passaram. Você que é membro da Assembleia de Deus aqui em Ariquemes, já está perdendo tempo de ir no Instagram e participar do sorteio, né, não, Bruno? Exatamente. E a equipe de mídia está preparando uns vídeos bem importantes para você estar vendo, do pessoal da época pode estar falando isso aí? As gravatas de crochê, não vamos ver? Quem usou Suspensar, de crochê vão estar nesse vídeo. Os inimigos da moda. Falando, lá no meu tempo era assim, 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 e vocês vão poder entender o que realmente foi a Assembleia, a importância da Assembleia naquele tempo e até os dias de hoje. Eu tô só indo atrás aqui de um colega meu que tava doido para falar com esse homem, que ele gosta muito do pastor Adriano. Rapaz, e ele falou, quando você encontrar ele, pergunta isso para ele. Ele falou, qual conselho o senhor daria para os jovens que querem exercer o ministério de pregador, pastor, de congregação ou presidentes do campo? Rapaz, os presidentes do campo, eu prefiro deixar essa resposta aí pro meu amigo pastor André, que eu não sou o mais habilitado para falar, porque eu nunca presidi, a não ser a minha casa, né? E olhe lá. Mas brincadeira, eu presido minha casa. Vamos lá. A primeira parte, ele tá perguntando o que fazer. Conselho que daria para algum jovem que tem esse interesse de pregador intermitente? Primeiro, ele precisa sentir a vocação, né? Ele precisa saber que se ele foi chamado para isso mesmo, porque vamos colocar alguns pontos nos is aqui. Eu tenho certeza que pregação não é uma profissão, não é porque eu acho bonito. Você pode ter uma retórica, uma oratória, você pode ter uma verborragia recheada. Sim, ok, precisamos disso? Sim. Imagine um pregador que não tem uma oratória legal, que não tem uma retórica legal, vai ficar aí um déficit aí, né? Concorda comigo? Sim. Mas vamos lá. A pregação, as pessoas estão confundindo muito isso. Nós vimos até falando ali agora no carro, eu, o Walter, o irmão que está conosco aí, falando sobre isso. Tem muita gente querendo vir ser pregador porque está olhando para os púlpitos, aquilo que você acabou de falar, né? Está olhando para os púlpitos, olhando para os aeroportos, olhando para os hotéis, olhando para roupas, olhando para multidões. Isso é bom, isso é legal, isso faz parte, mas isso não é tudo. Eu aprendi com um pastor que eu fui ovelha dele há muito tempo atrás, e foi o pregador em quem eu me inspirei, pastor Francisco Raimundo, um dos maiores pregadores que eu vi até hoje. Ele dizia, nós não fomos chamados como pregadores a não ser para sermos usados por Deus. Ele ia mais forte e dizia, pregador não foi chamado para ser rico, pregador foi chamado para ser usado por Deus. Então vamos começar com isso aí. Se você foi chamado para ser um pregador, para ser usado por Deus, você precisa primeiro estar desprovido de muitas coisas. Primeiro, entender que chamado não é profissão, não é
materialismo. Tem a parte material, é lógico que ninguém vive sem o concreto aqui no mundo físico, ninguém vive sem. Mas a pregação, acima de tudo, primariamente, em primeiro lugar, ela é uma vocação. Isso tem que arder. Isso é uma chama que tem que arder no seu coração. Quando essa chama arde no coração, você pode ficar tranquilo. Deus, na sua infinita providência. Eu gosto muito dessa palavra. Teve um escritor, acho que vocês conhecem muito bem, o pastor André deve conhecer, vocês também, R.C. Sproul. Ele morreu 2 anos atrás. Ele escreveu um livro com o título A Mão Invisível. Ele fala sobre a doutrina da providência. Ele mostra que a mão invisível de Deus está em todos os lugares. Partindo desse princípio, nós acreditamos que quando Deus lhe chama, Ele cria vias, caminhos, meios, condições, circunstâncias. Você vai passar por momentos difíceis? Sim. Se eu contar algumas das minhas histórias que eu vivi, quando eu comecei a pregar lá no Rio Grande do Norte, dando os meus primeiros passos, alguém vai dizer assim: rapaz, isso não faz de mim maior do que quem está começando hoje. Jamais. Estou falando aqui de experiências. E nós estamos vivendo em tempos diferentes. As experiências que eu vivi há 25 anos atrás, quando eu comecei meu ministério, os que estão começando hoje talvez não viverão essas experiências, mas viverão outras experiências diferenciadas. Sim. Porque Deus não nos deixará sem experiência. Quando Davi chegou no campo de batalha para enfrentar o gigante Golias, usando aqui de forma ilustrativa, Davi trazia nos seus ombros uma mochila com várias experiências que ele tinha adquirido nos momentos em que ele estava só. As maiores experiências, elas acontecem quando nós estamos sozinhos, na obscuridade, quando ninguém está vendo. Então todos nós precisamos dessas experiências e Deus nos fará viver e passar essas experiências. Então o primeiro ponto para o pregador é ele sentir o chamado, vocação. Segundo ponto, dedicação. Ele precisa aplicar-se, se esmerar-se nisso, lapidar-se nisso, empenhar-se, devotar tempo para isso. Aí a gente volta àquela pauta que nós falamos no início. Pregador que foi chamado por Deus, ou que quer ser pregador, coloquemos assim, que quer ser pregador, ou pastor, líder, que não devota tempo para estudar, para pesquisar, procura outra coisa para ele fazer. Forte, né? Para indicar um livro, se eu posso aqui, para as pessoas que têm essa dúvida para a vocação, primeiramente ler a Bíblia, né? Vai te ajudar bastante. Mas... Às vezes alguém chega para mim e diz: pastor, me indique um livro bom, cara, com a Bíblia de estudo pentecostal debaixo do braço, daquelas. Logo pentecostal, né? Pastor? Pastor, me indique um livro bom para eu aprender a pregar. Igual aquela do Vaticano, hein? Você está com o melhor livro. Você está com o melhor livro. Não, mas é porque foi importante para mim. Eu comprei ele lá no CPAD. CPAD. Já garanti, né? Vocação perigosa. Não. Vocação descobrindo seu chamado, do Elias Torralbo. Tá. Porque tem um livro que eu acho que eu já falei desse livro para o pastor André. Todo pastor, todo pregador, todo ministro precisa ler esse livro, do Paul Tripp, Vocação Perigosa. É um dos livros mais impactantes que eu li na minha vida. Outro livro bom também para quem é pregador e quer a soberania de Deus na pregação, do John Stott. Tem que ler esse livro. É isso aí. Pastor, agora vamos falar um pouquinho do senhor. Deixar o pastor daqui a pouco vai estar pregando, né? Isso. Pastor, agora, o Adriano. Quem é o Adriano Mendes? A capa de pastor. Exato. Quando ele está em casa, o que ele gosta de fazer. Pode falar, pastor André? A gente, quem é o Adriano Mendes? Cara, eu sou um cara super normal, até porque não tem nem como não ser, né? Porque tem que nós temos que nos desvencilharmos dessa ideia passada para alguém que o pregador, o pastor, ele é um... Não é gente. Entendeu? Isso é muito... Isso é algo que eu acho que isso tem que ser muito tratado no nosso meio. Para que não se cria essa coisa do mito. Quem escreveu um livro sobre isso, que você precisa ler também, quem nunca leu precisa ler, é o Timothy Keller, morreu recentemente. Sim. Deuses Falsos. Ele fala exatamente sobre isso. Nós temos um hábito de criarmos no nosso meio ídolos,
deusinhos, bezerros de ouro. Isso está muito em voga nesse tempo agora, né? Eu já chamo diferente, eu digo que são monstrinhos que nós criamos no nosso meio, que esses monstrinhos, ou eles são alimentados para continuar dando retorno para algumas pessoas, ou esse monstrinho tem que tirar a alimentação dele para ele morrer. É mais fácil alimentá-los, né? Então esses monstrinhos de vez em quando estão se revelando e saem por aí falando mal da igreja, chincalhando a igreja, mas os culpados somos nós que criamos esses monstrinhos. Então essa coisa do estereótipo, essa coisa de estereotipar um pregador, nossa, uau, que... Gente, ser humano, às vezes com mais problemas do que você. O fato de nós sermos um instrumento de Deus, um canal que Deus escolheu, por onde flui uma palavra, não nos torna maiores, não nos torna melhores e nem especiais. Eu sou um cara mais comum possível. Vinha conversando isso até ali com o melhor lugar do mundo para mim é a minha casa. Eu sou um cara muito caseiro, tornei-me um cara muito caseiro. Gosto muito de estar em casa. E o que é que eu faço em casa? Minha família, de vez em quando eu gosto de ver um bom filme, um filme com qualidade. Que gênero, pastor? Ação, comédia, drama, ação, romântico, uma série muito boa. Até eu indico agora Freedom. Sound of Freedom. Tem que ver esse filme aí. Hã? Isso. Ele sabe. A voz da consciência está perguntando sobre maratona séria. Então eu gosto de ver um bom filme, um filme com qualidade, é uma coisa que eu gosto. Estudar quando eu estou em casa e ficar com a minha família. E praticar um esporte que faz muito bem para a minha saúde. Faço para a minha saúde. É uma coisa que eu aprendi a gostar, a amar. Pode falar aqui? Pode. Tá. Eu pratico jiu-jitsu há 8 anos, sou faixa roxa de jiu-jitsu. Provavelmente, todavia, não sei, quem sabe, final do ano agora eu pego a faixa marrom. É o sonho de pegar a faixa preta. Tá vendo, né, irmão? Não é só o diabo que se quebra nos cultos, não. Temos aí que na academia também. Na verdade, eu vou confessar uma coisa pra vocês. O que me fez praticar jiu-jitsu foi a minha filha. Sua filha? Eu tenho uma filha muito bonita lá em casa, né? Quantos anos sua filha tem? Minha filha vai fazer 20 anos. Você tá bem? Hã? Saúde? Bem. Eu? Coração também. 47 anos, faixa roxa, né? Entendemos. Ela tá casada? Não, solteira. Por isso que eu perguntei isso também, mano. Mas é porque assim... Como é que eu posso dizer isso? Já assim, vamos mudar de assunto. Não é por mim não, pelo amor de Deus. Vou ter que usar minha faixa. Não. É porque assim, estamos tendo a experiência aqui na igreja de um pastor, não é legal citar nomes, né? Foi muito bom apresentar o Pod Blast com você, produção, né? Não, que tá tendo a experiência agora. Não, inclusive eu já pedi pra ele me falar comigo, depois me dar uma consultoria, como é que é. Eu preciso, né? Eu tenho que me preparar pra isso já. Embora aqui em Rondônia já tem uns que fica. Vamos fazer esse casamento da tua filha com meu filho. Já tem. É mesmo? Tá por aqui. Vocês estão... Rapaz, vocês estão por fora, meu irmão. A minha luta é grande, meu irmão. Vocês acham o quê? A minha luta é grande. Não. Eu agradeço a oportunidade, não. Jesus. Aí o senhor eu começou a fazer cartas de disciplina sendo emitidas e as pessoas perguntando o que foi, por quê. Programas não indo ao ar, né? Eu vejo assim gente no banco por muito tempo. Agora uma visão. Agora eu tô começando a ter uma visão aqui. Assim. Eu entendo algumas coisas, é por isso que tem censura. Entendeu? É por isso. Por esses motivos. E ainda mais quando a pessoa que tem essa, digamos assim, esses poderes, ele tá presenciando tudo isso, né? Por isso que é pior ainda. Aí o senhor começou a fazer por causa dela, então? Foi. Brincadeiras à parte, né? Na verdade, eu fiz mais pela minha saúde mesmo, pela questão física, ajuda a combater a ansiedade, a própria saúde mesmo. Me faz muito bem. Muito bem. Então, puramente para minha saúde. Tem algum movimento dentro do jiu-jitsu, jiu-jitsu, né, que você faz? Atleta de Cristo também? Todos os têm, né? A maioria dos tatames que você chega hoje, você vai ver lá, por exemplo, lá onde eu treino lá, eu acho que 60% são evangélicos. Tem pastores pastores que são professores, pastores faixa preta que treinam com a gente lá direto. Todo treino começa com uma oração. Então é um ambiente mais para prática. Tem muitos competidores, sim, mas tem aqueles também que vão para praticar por saúde, como é o meu caso, né? Um hobby também. Me lembra o nome do baterista do Thales? O Alexandre Pozan. O senhor conhece, não? Já ouvi falar. Acho que é um dos melhores bateristas do Brasil. Bateristas do Brasil. E eu acho incrível que todas as pessoas que fazem o Gil,
eles falam tão bem, assim, falam o quão importante é para a saúde. É porque ele é chamado de xadrez do solo. Ele trabalha a questão da concentração, a questão da submissão, trabalha muito o seu ego, né? Então, ele tem vários fatores que contribuem muito para a saúde. E esse é um outro tema bem delicado, né? Quando a gente trata assim. Sim. Eu não sei para lá, mas a nossa cultura rondoniense, por exemplo, aqui, nossa eu região, compreendo muito bem isso. ela é bem fechada em relação a isso, mas nós sabemos o quanto que a prática de esportes faz bem, né? Tem muitos lugares que às vezes eu chego, as pessoas, por verem nas minhas redes sociais, vêm me perguntar: pastor, eu congrego numa igreja, mas lá eu falei: ó, se você congrega numa igreja que digamos assim, a cultura daquela igreja não adota, então você precisa, se você está lá, você precisa obedecer ao que a cultura daquela igreja, as regras daquela igreja ensinam para você. O pastor até Germano mesmo, né, esteve com a gente aqui e falou que ele faz a prática, ele vai para academia, né, ele se cuida do corpo, né, então faz bem, deixa a mente inteira, deixa o corpo. Você tem que ter cuidado também, né? É aquilo que nós estamos falando. Se aquilo está assumindo o papel de um ídolo na sua vida, por exemplo, jamais eu gosto muito, mas jamais eu deixo. Primeiro lugar, meu ministério. Primeiro lugar, minha vocação, minha família. Depois, a prática do jiu-jitsu, que é uma coisa que me faz bem. Mas isso não pode ocupar a minha vocação, Sim. o meu chamamento, entendeu? O meu devocional com Deus, né? Pastor, assim, agora, continuando falando sobre o senhor, assim, mas vamos lá. De música. Worship ou corinho? Eita. Olha, sabe que eu gosto muito se você ver minha playlist no meu celular, eu gosto muito do Elevation Worship. Muito bom. bom. Uma banda americana. Muito bom. As letras deles Muitas são músicas brasileiras que hoje são muitas deles. versões deles. Eu confesso para vocês que eu gosto muito, mas vamos lá. Esse estereótipo que foi criado, que veio para o Brasil. Eu gosto muito de dizer o seguinte: nós importamos muita coisa que vem dos Estados Unidos. Tudo que o americano inventa, a gente traz para cá. Até questões teológicas. Sim. Eu costumo dizer que os alemães criaram a teologia, o termo. Os ingleses aperfeiçoaram a teologia, os americanos estragaram e a gente consome. A gente tem um negócio de tudo que vem de lá para cá, às cegas, sem pautar, sem fazer uma triagem, porque tem que passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Qual que é a nossa regra? Nossa regra de fé, nossa regra e conduta de fé é a Bíblia Sagrada. Lutero, o monge agostiniano, disse que a pregação pode fazer fogo cair do céu. Se ela não passar no crivo da Bíblia, ela é anátema. Ela é maldita. Então tem que passar pelo crivo passou pelo crivo da Bíblia. A Bíblia aprovou, ok. O que é que nós estamos vendo hoje? Não só o worship, mas muitas músicas que nós estamos vendo no nosso meio hoje aí são músicas egocêntricas, egolatria, nada de Cristo, nada de adoração. E qual que é o sentido da música, se não adorar a Deus? Teve até um cantor famoso aí agora que falou que a música cristã necessariamente não tem que ser adoração a Cristo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tudo que existe na Bíblia de música, de hino, é para adorar a Deus. Você pega os 150 salmos da Bíblia. O que são salmos senão orações transformadas em cânticos, digamos assim, musicadas. Tá certo, não tá? Musicalizadas, é isso mesmo, né? Então, todas aquelas orações foram transformadas em músicas com o único intuito. Qual? Adorar a Deus. Então, se uma música, o principal objetivo dela não for adorar a Deus, um hino, ele não for adorar a Deus, qual o sentido? Entendeu? Não, o senhor é contra uma música que traga outro sentido? Não, eu estou falando aqui de adoração a Cristo, na igreja e no púlpito da igreja. A música que vai ser cantada, a finalidade dela é qual? Adorar a Deus. Se fugir disso aí, ela vai ser uma ferramenta usada para outro fim. Fim de discórdia, fim de problema. Vocês se lembram quando fizeram uma música na Bíblia para adorar a dois homens? Para louvar a dois homens? É só você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 18. As mulheres cantaram lá no grande coral: Saul matou seus milhares. Aí depois a outra voz sobe lá: Davi, porém, matou seus 10 milhares. Aquilo ali deu o quê? Na hora, Saul olhou e disse: o que é que me falta mais senão ele tomar o meu trono? Ou seja, música que é feita para adorar a homem,
ela vai gerar discórdia, inveja, problema, porfia e por aí vai. É cantar a Bíblia, né, pastor? Esses dias a gente tava vendo uma playlist, né, de hinos para cantar no Incendiados, por exemplo. A gente teve uma conversa ali com os regentes. Eu tava falando exatamente isso. Por exemplo, eu falei, mas o chip não é a nossa cara e tal, não sei o quê. Você pega aquele hino, tem um hino do Morada, por exemplo, que eu acho que aqui é Tudo Sobre Você. Aquele hino do começo ao fim é a Bíblia cantada. Sim. Ele vai narrar a trajetória do povo de Israel, todos os pormenores, muitos milagres ali, e sempre empurrando e mostrando que a causa de tudo aquilo foi o poder e a grandeza de Deus. Aí você pega hinos considerados pentecostais, ou que cantados por cantores pentecostais. Tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente. Revanchismo. Exato. Muito revanchismo. Então, assim, não se trata nem sempre do estilo ou de quem canta, mas o que está sendo cantado? Qual a origem, né, pastor? Qual a motivação? Exato. Eu costumo dizer, qual a motivação? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5 que quando aquela multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, a motivação deles era ouvir a palavra. Então você está apertando Jesus. Qual a motivação? O que é que motiva você? Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, na oração emblemática, a oração do Pai Nosso, ele disse sobre homens que iam nas praças levantar as mãos e fazer orações extensas. Jesus não estava pregando contra alguém numa praça fazer uma oração. Não. Ele está falando de motivação. Com qual motivação você está fazendo, você faz o que faz? O que motiva você? Não, eu estou aqui para aparecer. Motivação errada. Não, eu estou aqui porque eu quero um fim humano. Motivação errada. Não, eu estou aqui porque eu quero me promover. Motivação errada. Paulo disse, quer comamos, quer bebamos, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu vinha falando sobre esse salmo. Salmo 142, verso 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te louve. Tudo que o cara está fazendo, o fim é louvar a Deus. Você lê o Salmo 40. Olha a exegese do Salmo 40. Falando de exegese simples aqui. Esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama. Estamos falando de hino, né? De música, né? Sim. De um tremedal de lama. Firmou os meus pés e os meus passos sobre uma rocha. Pôs nos meus lábios. O quê? Um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Sabe o que é que Davi está dizendo? O cântico que ele colocou, que Deus colocou dentro de mim é para o louvor dele. O que ele me dá é para a glória dele. Então, tudo que eu tenho, que eu vivo, que eu recebo é para a glória dele. Seja hino, seja pregação, seja serviço, em qualquer área. Tem que ser para a glória dele, senão a motivação é errada. E eu entendo que, poxa, é triste você chegar na igreja e ter reuniões como essa, do que vai ter que tocar, do que pode, do que não pode, porque a inspiração tinha que ser essa. Deveria ser um ponto batido, né? O Exato. Ademar de Campos fala que não tem o que cantar, musicaliza a Bíblia, canta sobre a Bíblia. E aí você tem que sentar sobre referente a isso. Não, mas hoje todo mundo está ouvindo isso e quando vai ouvir a música é música que está sendo comprada pelo mercado. Não, essa música vende melhor, então vamos fazer esse estilo. Mas motivação. É basicamente isso. Motivação. Vamos fazer. Antigamente se fazia uma música com que fim? Qual era a motivação? A principal. Isso aqui vai louvar a Deus. Hoje, isso aqui vai vender? Isso aqui vende? Vai dar views? Isso aqui vai dar views? Então vamos mudar isso aqui, ó, porque o nicho agora é esse, ó. Estão falando muito disso aqui. Já há os compositores preferidos dos cantores que já fazem as músicas, compõem as músicas daquele determinado estilo que o pessoal sabe que vai estourar. Exatamente. Né? Então, você tocou numa tecla agora muito importante. São tempos muito difíceis. Eu sei que existem lugares que têm critérios e regras. Mas sabe o que está acontecendo no Brasil hoje? As pessoas não estão convidando mais cantores ou pregadores pelo conteúdo. Sim, pastor. Vamos dar uma olhada na rede social, quantos seguidores ele tem. Sem saber muitas vezes que a maioria dos seguidores do cara é indiano, chinês, árabe, entendeu? O cara tem 500 mil seguidores, 400 mil ele comprou. É árabe, chinês, indiano. Você está entendendo? Quanto nós temos que ter muito cuidado nisso aí, e o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é puro, acaba ficando
segundo plano, secundário. Isso é triste. É aquilo, né, pastor? O senhor estava falando sobre os desafios que a sua geração passou, que provavelmente a nossa não passe por ela. Os tempos são outros e cada tempo traz o seu desafio, né, conveniente ao tempo ali. E uma coisa engraçada, às vezes a gente conversa aqui quando vai chamar alguém, que hoje, infelizmente, além de perguntar se o cara prega ou canta, você tem que perguntar, é crente? Você tem que se pedir saindo referência para um, para outro, para ver se pode trazer, se é lícito trazer, né? E antigamente não, havia na mentalidade das pessoas, dos irmãos, da igreja, é homem de Deus, está cantando, é homem de Deus, é mulher de Deus. Pregava e cantava, não. Isso aí é acima da média. Exatamente. Hoje era o emblema, era o emblema, era a identidade era essa. Aí hoje o culto ao talento se tornou maior do que a apreciação do caráter das pessoas. Né? O talento está valendo mais do que o caráter das pessoas. Prega bem? Não, então traz, deixa. Exatamente. Está todo lascado, mas vamos trazer. Nós estamos vivendo um avivamento de carisma. Precisamos de um avivamento de caráter, transformação. É muito carisma e pouco caráter. Púlpitos cheios de pessoas vazias, entendeu? Quando eu falo das experiências que eu tive, repito, isso não me engrandece, não me deixa maior nem melhor do que ninguém. Foi uma experiência que Deus me deu. E eu digo para vocês aqui, de todo o coração, eu agradeço a Deus todo dia por tudo que eu passei, por tudo que eu vi. Isso me deu bagagem, isso me deu experiência. Talvez se eu não tivesse vivido o que eu vivi lá atrás, eu não valorizasse cada detalhe do que eu vivo hoje. Eu me lembro que uma vez eu terminei de pregar em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Quando eu terminei de pregar, naquele dia, o pastor parece que deixou para resolver a vida dele todinha. Meu Deus. Naquele dia depois do culto. Eu dependia dele para ele me deixar na parada de ônibus, para eu pegar um ônibus para ir para a rodoviária, para esperar, ficar na rodoviária para no outro dia pegar um ônibus para ir para minha casa. Quando ele terminou de resolver a vida dele todinha, ele me coloca dentro do carro dele lá, com o irmão, me deixa na parada de ônibus. Nunca esqueço disso. Me deu uma oferta de R$6,50. Olhou para mim de forma muito educada. Disse, se vira. Eu não tinha jantado. O dinheiro que eu tinha com os R$6,50, eu acho que dava uns R$11 naquela época. E o último ônibus, que era, não sei como é que chama, que o Corujão tinha passado, não tinha mais ônibus. O cara estava desarrumando assim um carrinho de pipoca que ele vendia. Eu falei, meu amigo, que horas passa o outro ônibus? Ele falou, não tem ônibus que passa aqui mais não, meu amigo, que já foi. Eu me lembro que naquela noite eu andei uns 3, 4 ou 5 quilômetros para a casa de um irmão chamado José Pinheiro, que ele tinha dito para mim, quando você vier para Natal e não tiver onde dormir, vem para minha casa. Era um empresário que tinha lá, bem sucedido. Cheguei na casa do irmão Zé Pinheiro, naquele dia ele não tinha ninguém, ele tinha ido para a praia. O caseiro disse, eu não posso lhe receber aqui porque eu não tenho autorização para receber ninguém. Naquela época não tinha WhatsApp nem telefone celular. Não tinha como. Ele falou, não tenho me comunicar com ele porque ela tinha telefone residencial. Eu acho que já tinha um celularzinho. Já devia ter, mas enfim, era muito precário. A praia, era que ia pegar celular, região de praia naquela noite. Eu me lembro que eu voltei e fui para um posto de gasolina. Cheguei lá, o posto já estava fechado. O rapaz do vigia do posto, quando viu, ficou até assustado. Eu com um paletó preto que eu tinha um paletó de madrepérola. Não, paletó de linho com botões de madrepérola. Eu geralmente não tirava o paletó, porque a camisa, do lado de dentro, às vezes ela estava costurada, porque ela era só aquela que eu tinha. Era tudo, aquele paletó, ele era de linho, quando ele desbotava, eu colocava ele dentro de uma espécie de recipiente lá e dava um banho nele com um negócio chamado tintol. Vocês não sabem o que é isso, que era para pintar roupa. Não, o terno saía novinho, era o que eu tinha. O terno preto, era o único que eu tinha. E eu cheguei lá no posto naquele dia, o cara até se assustou quando me viu. Eu tinha uma pastazinha 007 cheia, com uma bíblia e uma agenda. A agenda cheia, com um compromisso, era o que eu tinha. E naquela noite eu me sentei lá porque eu não tinha dormido. A minha comida naquela noite foi um refrigerante chamado Pitula. Até hoje, quando eu vejo aquele inimigo, eu me arrepio todo. Pitulinha. Saudade da Você já viu Pitula aqui? Era bom demais. Pronto. Foi a minha janta naquela noite. Eu sentei no banquinho lá, o cara falou, tu faz o quê? Eu falei, eu sou pregador. Ele falou, o que é isso? Eu fui explicar para ele. Ele falou, mas como é que te deixa no meio da rua assim? Eu falei, não, para não escandalizar e tal. Ali dei uma ajeitada na coisa lá. Eu falei, e para mim ir para a rodoviária? Ele falou, não vai não, que vão te assaltar. Eu falei, mas eu não tenho que me assaltar não. Mas aí é que é perigoso, você não tem nada para ser assaltado. Fica aqui. Eu falei, que horas passa o ônibus para João Câmara? Ele falou, amanhã 8 horas da noite. Eu com fome, todo suado, sentado no banquinho lá. Eu falei, mas eu creio que eu posso dormir na minha casa hoje. Ele falou, isso é uma loucura, cara.
Quando eu estava lá cochilando, entra um carro, posto fechado, o carro entrou, eu acordei com os faróis do carro. De repente o cara sai de dentro do carro, olhou para mim e disse: Adriano, o que é que tu tá fazendo aqui? Era Ronaldo, um taxista que morava na frente da minha casa. Olha. Aí eu pergunto o que é que você está fazendo aqui. Ele falou: eu estou indo levar esse menino para o aeroporto, só que lá em Ceará Mirim me bateu uma vontade muito, 50 quilômetros atrás de Natal, acho que é isso mesmo, 50. Me deu uma vontade muito grande de tomar uma água com gás que só tem nesse posto aqui. Eu sei que ele está fechado, mas ele sempre abre para me tomar água com gás aqui. Falei: nem água com gás não, meu amigo, para você me levar para casa. E eu já passei lá em Natal naquele posto, por exemplo, indo pregar no Centenário, no Arena das Dunas. Diferença, né, pastor? 50 mil pessoas. E eu passar por cima daquele viaduto, olhar para aquele posto e passar um filme na minha cabeça, me lembrar de tudo. Da noite que eu passei lá, da forma como eu fui deixado, da forma como eu andei com aquela pasta, aquele ternozinho preto lá. E hoje eu passo lá, tendo ido alguém me buscado no aeroporto, perguntado para mim que restaurante que eu quero ir em Natal, que comida que eu quero comer, se é carne, se é peixe, entendeu? O Valdo sempre faz essa pergunta também aqui em tudo. Se é carne, se é peixe. Saudade de casa do Tambaqui. E hoje você se vê ali, você passar por aquele filme. Então eu louvo a Deus todo dia por tudo aquilo que eu passei, que me deu bagagem, me deu experiência. Então, se você está sendo chamado por Deus, uma experiência que eu vivi, e agora em Brasília, quando eu cheguei em Brasília, eu fui pregar numa igreja muito grande. Minha esposa estava comigo, começando meu ministério em Brasília. Quando eu terminei de pregar, me deram uma oferta. Quando eu olhei a oferta, eu fui devolver a oferta, minha esposa bateu a mão no meu ombro e disse: não faça isso. É o que Deus tem para você hoje. Amanhã você pode voltar nessa igreja numa circunstância muito difícil, mas não despreze o que você está recebendo hoje. E hoje eu volto naquela igreja lá, nas grandes festas, numa circunstância completamente diferente. Então temos que ter muito cuidado para não desprezar o dia das coisas simples. Porque mesmo o dia das coisas simples, elas não são inúteis. O problema é que nós achamos que coisas simples, às vezes têm cara de inúteis, mas não são. Existem lições extraordinárias nas coisas simples. Maravilha, né? Aprendizados, pedagogias, que nós não podemos jamais desprezar isso aí. Isso vai, lá na frente nós vamos nos lembrar disso aí. Eu estou vivendo hoje isso aqui. Eu não cometi esse erro aqui. Eu não cometi aqui esse deslize, porque eu tenho uma bagagem do que eu vivi lá atrás e me ensinou. Pessoal, o que vocês estão achando? Olha, a gente está aqui assim, em choque. sendo muito alimentado por tudo aquilo que a gente está ouvindo. Tanto as coisas espirituais quanto as experiências de vida, de ministério que o pastor passou. E eu tenho certeza que você também está sendo edificado por tudo isso. Então, compartilha esse podcast, manda para alguém. Eu tenho certeza que alguma coisa que foi falado aqui, alguém precisa ouvir. Exatamente. E o seu compartilhamento vai ser a forma de Deus alcançar o coração de alguém e falar para ele: não desiste, não para, continua. Que é exatamente isso aí que o pastor falou. Nem sempre as coisas, elas no começo caminham da forma que se quer. Mas se perseverar, lá na frente chega onde Deus disse que iria chegar, né, pastor? Você nunca vai entender o que é que Deus tem para você. Você já ouviu falar na obra do tapeceiro? Quando o tapeceiro começa a fazer a obra da tapeçaria, você começa a ver um emaranhado de linhos, de linhas, de cordões, enfim, a obra da matéria. Você olha assim e diz: não tem sentido, isso aqui não tem princípio, nem meio e fim. Isso é para você. Mas para o tapeceiro que tem o domínio do início, do meio e do fim, já está tudo na mente dele. A Bíblia diz que ele nos teceu. Nós somos feitura das mãos dele. Então ele conhece passado, presente e futuro. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: meus pés não, Senhor. João capítulo 13, verso 37. Meus pés não, Senhor. Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tens tu não tens parte comigo. Aí Pedro: não só os pés, Senhor, me dá um banho aqui. Aí Jesus disse: o que eu faço hoje você não entende. Você vai entender depois. Tem coisas que eu estou vivendo hoje, que eu começo a entender o que eu passei lá atrás. O Salmo fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Esse texto é muito interessante. Ele não é farol, ele é lâmpada. Ilumina aqui, o ambiente, o hoje, o agora, o presente. Ele não é um farol que ilumina quilômetros à tua frente, que te mostra o que vai acontecer lá. E Deus é assim. Deus ele faz uma promessa grande,
mas o processo vai sendo assim, ó, devagarzinho, parcelado, dia após dia, mês após mês, e vai te falando devagarzinho, para que a gente exatamente possa caminhar, mas sempre dependendo de Deus, né, pastor? É um Ali, processo, né? Então você só vai chegar ao propósito isso é lindo. se você passar pelo processo. Processo. O processo te levará ao propósito. As dores, elas te dão autoridade para amanhã você curar outras pessoas. Você só tem autoridade para falar daquilo que você viveu. Como é que você vai falar de uma coisa que você não viveu com autoridade? Você pode falar de uma coisa que você não viveu como teoria, como experiência de outrem, vivida por outro. Você não. Você só tem autoridade para falar do que você experienciou, do que você viveu. O que você está passando hoje está habilitando você. O que você está passando hoje está te dando autoridade para você ajudar outras pessoas amanhã. Então nada é por acaso. Esse do processo tem virado rotina, ver no Instagram o pessoal falando, porque é o que a minha geração, acredito mais, que tem dificuldade de entender. Que tem que passar pelo processo, e as pessoas estão querendo tudo para ontem. E, gente, isso aqui tudo, quero que vocês entendam, isso tudo é para vocês. Ter a história de alguém que iniciou, que acompanhou desde o início aqui o podcast, o nosso ex-pé de valsa, para chegar onde chegou hoje, nesse final aqui onde a gente está falando, dessa, como é que eu posso dizer, essa grandeza de vida, porque conseguir testemunhar tudo isso, eu acredito que seja uma conquista enorme. Com certeza. Então isso é para vocês, esse é o objetivo do Pod Bless, conversar sobre tudo aqui. A gente deu uma viajada e é isso que eu quero que vocês entendam, que é que a gente quer que vocês entendam, que é uma mesa, por mais que esteja quadrado, mas uma mesa redonda onde a gente pode conversar sobre tudo, mas passar coisas valiosas para vocês. E para finalizar, como o início foi como conheceu a Cristo, finalizar naquela câmera, ponto, aquela lá, essa aqui. Então fechou. Nessa câmera aqui o senhor pode falar, nessa aqui, o senhor pode falar Adriano Mendes por Adriano Mendes. Quem é? Sou o que sou, pela graça de Deus. Sua graça para comigo não foi em vão, por isso eu estou aqui. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, onde eu cheguei, onde eu já fui, onde eu irei, o que eu faço, o ar que eu respiro, a vida que eu vivo, minha família, meu ministério, resume-se numa palavra: pela graça. Eu acho que nós precisamos de uma segunda parte. E parte 3 e parte 4. Precisamos de uma parte, pastor Adriano, porque hoje foi muito bom, mas sabemos que tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa a perguntar. A gente acaba não tendo tempo para tudo isso, mas para nós, pastor, quanto de tempo verdade. Aí? Já tá dando 1 hora, né? 1h37. Passou rápido, né? Sério? Não. Mas para nós constitui de uma alegria muito grande, uma honra receber o senhor aqui, ouvir sua história. Depois na próxima eu vou contar como foi minha chegada aqui em Ariquemes. Essa história nós queremos ouvir também. Faltou essa, né? Mas fica pra próxima já, ó. Tá vendo? Essa é isso. Faltando a esposa. Aí é bom, hein? Aí, ó, tá Aí é vendo? bom. Já temos a pauta pra segunda parte. Pronto. Pronto. Essa segunda temporada Gente, do Pod Bless vai obrigado, ser... foi muito legal participar com vocês aqui. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Aprovado? Opa, muito bom mesmo. Papo muito legal, interação muito boa. Vocês têm uma veia cômica muito legal. Isso é bom para o podcast. Deus abençoe a vida de vocês, ministério de vocês. Quem faz parte desse podcast aqui, essa igreja tão querida, é meu amigo pastor André, essa família querida que Deus levantou aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. É sempre muito bom voltar aqui. Amém. Siga a gente no Instagram, Lenivson Villeneuve. Eu tenho que soletrar. Edição, coloca bem devagarzinho pro povo ver. Lenivson Villeneuve. O meu @Bruno Deluca 1. Bruno pastor. Deluca. PR Adriano Mendes. Exatamente, siga o @podbless, pod_bless no Instagram. Assista a gente também na Iadari TV, no YouTube. Compartilhe esse vídeo, gente, vai alcançar bastante gente. Vamos aí conseguir levar isso a todo mundo. É isso, é por hoje. Acompanha a gente. Deus abençoe.